O filme se inicia com Ashley em uma chamada de vídeo com seu melhor amigo, conversando sobre uma casa em particular. De repente, ela escuta uma batida na porta. Rápida, ela esconde seus livros e um mapa debaixo da cama e chama quem estiver lá para entrar, mas só recebe silêncio. Um arrepio percorre seu corpo quando a amiga lembra que a casa está vazia naquele momento. Antes que consiga processar, outra batida ressoa na porta. Nervosa, Ashley se aproxima e abre, mas não há ninguém à vista. A amiga demonstra preocupação, mas Ashley minimiza, dizendo que deve ser seu irmão pregando uma peça. Ela segue para a sala de estar, ainda sem notar a presença de uma figura estranha observando à distância. Voltando ao quarto, confirma à amiga que ninguém estava lá, mas ao fechar a porta, algo inexplicável parece ocorrer. A cena muda abruptamente para Chuck e Maria, que estão visitando uma casa acompanhados pela corretora Bonnie. Ela comenta que o imóvel tem o mesmo valor da casa anterior, mas é 2 vezes maior. Detalhe que deixa Chuck imediatamente desconfiado. Bonnie, porém, assegura que a casa está à venda há 3 anos, indicando que o vendedor está bastante motivado. O casal demonstra interesse, mas Isabel não demonstra o mesmo entusiasmo. A história então nos leva ao primeiro capítulo pelo ponto de vista de Chuck, alguns dias após a compra do imóvel. Ao perceber que há vazamentos na casa, ele imediatamente liga para Bonnie para reclamar, tirando até uma foto como prova. Em seguida, Chuck vai ao estúdio de Maria, onde ela cria vestidos e faz transmissões ao vivo. Seus olhos se fixam em Marta, uma manequim assustadora que sempre lhe causou estranheza, mas Maria insiste que é tudo o que restou do seu antigo estúdio. Em um breve instante, a cabeça de Marta parece se mover de forma inquietante. Mais tarde, Chuck sobe ao telhado para uma inspeção e é abordado pelo vizinho Larry. Durante a conversa, Larry revela que o antigo proprietário da casa cometeu suicídio, deixando Chuck chocado. De volta à casa, Chuck revisa as fotos que planejava enviar a Bonnie, mas um calafrio percorre sua espinha ao notar uma arma em uma das imagens, algo que claramente não estava lá antes. Na manhã seguinte, ele acorda e vê algo perturbador do lado de fora, e corre para avisar Maria. Ao descer as escadas, percebe Marta de forma assustadora sob uma árvore. Larry se aproxima para entender a situação, mas Chuck ignora, sugerindo que Isabel deve ter colocado o manequim ali como uma brincadeira. Larry então menciona que Maria contou a ele sobre a dificuldade de Isabel em lidar com a perda da mãe no acidente de carro. Ele ainda comenta que a cidade tem um histórico de suicídios e que pessoas enfrentando depressão podem ser especialmente vulneráveis a uma presença conhecida apenas como ela. Chuck se pergunta o que isso significa, e Larry sugere que ele pesquise a história da cidade na biblioteca local antes de ir embora. Mais tarde, movido pela curiosidade, Chuck decide visitar a biblioteca para descobrir mais sobre os segredos sombrios da cidade. Na biblioteca, Chuck fica surpreso ao ver uma pilha de livros cair repentinamente no chão. Eles não estavam ali poucos instantes antes. Enquanto tenta entender, ele se depara com Ashley, visivelmente abalada e chorando sozinha. Ela implora para que ele largue o livro e abandone a cidade, mas Chuck não consegue compreender suas palavras. Ele pergunta se ela precisa de ajuda, mas ela se recusa. Ao sair da biblioteca, Chuck nota um cartaz sobre uma comunidade chamada Amigos da Jardinagem, que desperta sua curiosidade. Na noite seguinte, ele decide comparecer a uma reunião do grupo, onde encontra Larry e outros moradores. Logo, ele percebe que o encontro não se trata de jardinagem, mas de algo muito mais sombrio. Descobre-se que Ashley havia tirado a própria vida na noite anterior, e os participantes estão preocupados com possíveis tragédias futuras. Eles comentam como várias pessoas da cidade perderam entes queridos que os perseguem mesmo que tentem fugir. Confuso, Chuck questiona quem exatamente é ela. Um dos homens do grupo explica que se trata de Helen Foster, uma mulher que aterrorizou a cidade por décadas. Por medo, os moradores evitam pronunciar seu nome, e é por isso que a reunião acontece em segredo. Eles acreditam que a única forma de deter Helen é localizar a antiga residência dela, onde ela morou na década de 1940 e cometeu suicídio. Ninguém consegue encontrar o endereço, pois ele foi apagado de todos os mapas públicos. Durante a discussão, Larry percebe algo na escada. Aproximando-se, ele vê o fantasma de Helen vagando pelo corredor de forma assustadora. Dominado pelo pânico, faz um sinal para os outros e o grupo encerra a reunião às pressas, saindo correndo. Ao se afastar, Chuck nota uma figura solitária e assustadora sentada dentro da igreja. A narrativa então muda para o segundo capítulo, centrando-se em Isabel e suas dificuldades, revelando que ela vem sofrendo emocionalmente desde a morte de sua mãe.
Desde que se mudaram para a casa, Isabel vem sendo atormentada por pesadelos constantes com sua mãe falecida, deixando-a emocionalmente fragilizada. Certa noite, Chuck pergunta sobre o andamento da terapia que ela está fazendo, e seu olhar é atraído para um esboço que Isabel havia feito. Surpreendentemente, o desenho retrata quase exatamente a nova casa, apesar de Isabel revelar que o criou 2 ou 3 anos atrás. Outro de seus desenhos chama a atenção de Chuck, uma garota parada em um corredor, cercada por mãos fantasmagóricas saindo das sombras. Os irmãos então conversam sobre sua mãe, recordando hábitos peculiares, como empilhar pratos em pirâmides e deixar bilhetes com frases enigmáticas, como "eles não vão se internar". Alguns dias depois, Isabel recebe a visita de Luke, um novo amigo da escola, e o leva para seu quarto. Curiosa, ela começa a fazer perguntas sobre a cidade, e Luke compartilha que há muito tempo circulam rumores de que o lugar é assombrado. Ele conta que anos atrás, um homem se enforcou na biblioteca sobre uma pilha de livros, que desde então aparece misteriosamente, sem explicação, diante de várias testemunhas. Luke explica que tudo remonta a Helen Foster, uma mulher que viveu na cidade há cerca de 50 anos. Sua filha era constantemente intimidada na escola, e Helen tentou desesperadamente chamar a atenção das autoridades e da família dos agressores com cartas, mas ninguém a ouviu. Após o suicídio da filha, Helen enlouqueceu. Matou o valentão e seus pais antes de tirar a própria vida com uma espingarda. E todos os mapas antigos da cidade foram lacrados por ordem judicial desde os anos 1950. Na cena seguinte, Isabel e Maria visitam uma galeria de arte, onde começam a se aproximar. Maria revela ter transtorno bipolar e que, graças à medicação, consegue manter sua vida relativamente estável. Maria explica que, mesmo que Chuck não compreenda certas experiências, ela entende perfeitamente pelo que Isabel está passando. Isso toca a menina. Mas o momento de tranquilidade é interrompido por um grito distante de outra garota. Um aviso urgente é emitido, informando que a galeria será imediatamente fechada. Enquanto observa um dos seus desenhos, Isabel se assusta ao notar a figura de uma mulher que não estava ali antes. Mais tarde, durante a noite, ela dorme tranquila até que a luz do armário acende sozinha, despertando-a sobressaltada. Ela apaga a luz, mas o susto continua. Irritada, coloca a lâmpada no criado mudo, e logo a luz do armário começa a piscar novamente. Para piorar, mãos fantasmagóricas emergem do armário, fazendo Isabel gritar de puro terror. Felizmente, tudo não passa de um pesadelo, mas um arrepio de medo percorre seu corpo quando ela olha para a lâmpada no criado mudo. Algum tempo depois, Isabel se encontra com Luke e confidencia que seus pesadelos têm se tornado cada vez mais intensos. Ela revela o desejo de encontrar a Forest Road, mas Luke a adverte veementemente contra isso. Segundo ele, rumores dizem que Ashley e suas amigas também buscavam essa casa, e após encontrá-la, acontecimentos perturbadores começaram a assombrá-la. Nesse instante, Isabel recebe uma ligação de Chuck pedindo que ela volte para casa, pois ele quer alguém por perto para cuidar de Maria. Preocupada, Isabel corre para casa e encontra Maria angustiada e chorando. Ela pergunta o que aconteceu, mas Chuck apenas a orienta a fazer as malas, garantindo que voltará em breve. Mais tarde, enquanto Isabel arruma suas coisas, Luke aparece para verificar se está tudo bem. Ele nota uma foto dela com a mãe e comenta sorrindo que acabou de conhecê-la e que parece ser uma pessoa incrível. Isabel fica horrorizada e, confusa, pergunta a Luke o que ele quis dizer. Ele revela que sua mãe o teria deixado entrar em casa. Chocada, Isabel lembra que sua mãe está morta, mas Luke insiste que a mulher na foto é a mesma e que ela até se apresentou como mãe de Isabel. Preocupados, eles seguem pelo corredor e, de repente, ouvem um barulho de algo quebrando lá embaixo. Caminham cuidadosamente, mas não encontram ninguém. Aterrorizado, Luke acredita ter se enganado e corre para casa. Então, Isabel escuta uma voz feminina chamando seu nome da cozinha, insistindo que é sua mãe. Dominada pela emoção, ela segue o som, mesmo com Maria tentando detê-la. A voz sussurra, e Isabel percebe pratos quebrados espalhados pelo chão. Logo, elas se deparam com uma figura fantasmagórica. Assustadas, Isabel e Maria tentam fugir, mas a porta da frente está trancada. Isabel corre para o quarto e se tranca, enquanto ouve a voz estridente de Maria ecoando pela casa. A narrativa então muda para o capítulo 3, centrando-se em Maria, começando quando a família chega para visitar a casa. Dias depois, ela e Chuck estão no carro discutindo sobre Isabel, claramente abalada. Chuck descarta a terapia como inútil, mas Maria lembra que Isabel estava dirigindo o carro quando sua mãe morreu, um evento traumático que deve ter marcado profundamente a menina. Ela insiste que eles devem dar tempo para Isabel processar a situação. Mais tarde, em casa, Maria percebe Chuck estudando a história da cidade. Ele explica que em 1953, todos os nomes das ruas foram alterados e os limites do município redesenhados. A casa deles, por exemplo, originalmente tinha o endereço 15 Rose Lane. Quando Maria vai à cozinha,
encontra os pratos estranhamente empilhados, com um bilhete sobre eles dizendo: eles não se guardam sozinhos. Supõe que Isabel tenha feito aquilo e pede a Chuck que a lembre de guardar os pratos. Dias depois, Maria está em seu estúdio transmitindo ao vivo quando algo estranho acontece. As mãos do manequim, Marta, se movem atrás dela. Logo, ela recebe uma ligação de sua irmã, que provavelmente quer alertá-la sobre a situação, mas Maria ignora. Quando a irmã liga novamente, Maria assume que seja sobre os vestidos das madrinhas e começa a mostrá-los na câmera, momento em que a cabeça de Marta se vira de forma inquietante. Pouco depois, uma amiga envia uma mensagem urgente pedindo que Maria saia de casa imediatamente, mas logo percebe que o manequim desapareceu e um estrondo alto ecoa à distância. Cautelosamente, Maria sai para investigar e, para seu horror, encontra Marta parada em outra sala. Na cena seguinte, Chuck e Maria são vistos queimando o manequim do lado de fora. Mais tarde, Chuck sugere que Maria talvez tenha esquecido de tomar seus medicamentos, insinuando que isso poderia explicar o ocorrido. Irritada, Maria rebate que milhares de pessoas testemunharam Marta se mover. Chuck pede desculpas e sugere que podem se mudar, mas pede um tempo. Nesse momento, Isabel chega e Chuck pede que ela arrume suas coisas, prometendo voltar em breve. Depois que Isabel sobe as escadas, Maria vai à cozinha e encontra os pratos empilhados novamente, desta vez com um bilhete escrito: Olá, Maria. Confusa, ela se afasta, mas logo ouve o som de pratos se quebrando. Pouco depois, uma voz fantasmagórica chama Isabel, instigando-a a ir até sua mãe. A cena corta para Isabel e Maria correndo escada acima, trancando-se em seus quartos. De repente, a porta do quarto de Maria se abre sozinha, e segundos depois o fantasma aparece, fazendo-a soltar um grito aterrorizante. Isabel ouve o grito e corre para ela. As duas se abraçam, tremendo de medo. Isabel então percebe que o nariz de Maria está sangrando, aumentando o terror do momento. A narrativa muda para o capítulo 4, mostrando Maria doente na cama, com Chuck sentado ao lado dela. Logo ele ouve a campainha tocar e desce. Lá embaixo, Luke aparece trazendo uma descoberta crucial. Ele mostra a Isabel e Chuck como Ashley conseguiu encontrar a misteriosa casa. Embora todos os mapas antigos tenham sido removidos, a prefeitura havia esquecido de atualizar um detalhe vital: o mapa da rede elétrica da cidade. Prestes a partir, a campainha toca novamente. É Bonnie, acompanhada de um cinegrafista, querendo gravar um depoimento para a promoção de sua imobiliária. Chuck diz que não é um bom momento, já que Maria não está se sentindo bem. Para surpresa de todos, Maria desce as escadas aparentando normalidade e afirma que consegue lidar com a situação. Apesar disso, Isabel sente que algo está errado e pede a Luke que fique com Maria até que eles retornem, e ele concorda. Enquanto os irmãos seguem para Forest Road, Maria se prepara para a câmera, mas lança olhares de raiva para Luke. Bonnie pede que ela se apresente, mas Maria só diz seu primeiro nome, ignorando o pedido pelo nome completo do corretor. Confusa, Bonnie questiona como eles descobriram sua imobiliária, e Maria surpreendentemente começa a falar sobre sua filha, mencionando que ela costumava voltar da escola chorando. O corretor tenta retomar o foco da entrevista, mas Maria continua, relatando que, depois das lágrimas, encontrou sangue na pia do banheiro da filha. Enquanto isso, Chuck e Isabel chegam à misteriosa casa, escondida no meio da floresta. Eles invadem o local, procurando qualquer indício que confirme que se trata da residência de Helen. Chuck planeja, inclusive, incendiar o imóvel. Na entrevista, Maria, claramente possuída por Helen Foster, começa a narrar como enviou inúmeras cartas para a família Clark, denunciando os abusos sofridos por sua filha. Apesar de todas as tentativas, o bullying só aumentou, e mesmo promessas da escola nunca foram cumpridas. Durante o relato, o nariz de Maria começa a sangrar inesperadamente. Enquanto isso, na casa da floresta, Chuck encontra uma caixa escondida sob o piso e descobre uma carta de Helen para os Clark, detalhando como sua filha Mary era intimidada pelo filho da família. Para seu choque, ele percebe que a casa na floresta pertence aos Clark, enquanto Helen realmente morava em 15 Rose Lane, a mesma que agora é a casa de Chuck. Em pânico, Chuck corre para encontrar Isabel, mas a encontra parada e imóvel diante de uma porta, como se estivesse hipnotizada. Maria, ainda possuída, continua sangrando enquanto relembra como sua filha chegava em casa chorando. Luke, horrorizado, pergunta quem é a filha, e ela responde com firmeza: Mary. Quando ele questiona onde está Mary, Maria grita que a menina está morta, soltando um grito agudo. Nesse instante, Helen se revela em sua forma fantasmagórica, espalhando terror e fazendo todos correrem em desespero. Luke corre para a cozinha e ouve o som de Helen atacando Bonnie e o cinegrafista, aparentemente tirando suas vidas. Apavorado, ele se esconde atrás da mesa de jantar, tentando processar o horror à sua volta. Enquanto isso, na casa da floresta, Isabel se desculpa dizendo que já tinha visto algo assim antes. De repente, o fantasma toca o ombro de Isabel, exatamente como no esboço que ela havia feito anos atrás.
Chuck corre para salvar sua irmã, mas apesar de todos os esforços, o fantasma arrasta os dois para dentro do quarto. O filme termina com a câmera se afastando da casa no número 15 da Rose Lane, agora envolta em um silêncio inquietante, deixando o destino de nossos protagonistas envolto em mistério e terror.